Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo, o último estudo da semana, o poder da oração. Vamos entender o que Deus quer nos mostrar. Paulo, aqui era um homem constante na oração. Ainda estamos estudando o livro de Paulo. Vamos orar e agradecer a Deus pelo dia, pelo maná e o pão de cada dia, não é, irmãos? Que Deus tem nos oferecido, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor tem nos oferecido, Senhor, todo dia. Nos ajuda, Senhor, a orar sempre, sem cessar. Nos fortalece a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem comigo, tem dado para mim e dado para minha família e para todos os meus irmãos que escutam as tuas santas palavras. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Poder da oração. Queridos, a oração tem poder. E muito. Tá? Nós vamos ver isso aqui, né, através dos estudos de Paulo. O poder da oração, naquele tempo que Paulo vivia, também é o mesmo de hoje. Nós temos que viver em constantes orações. Como que ora? Com egoísmo? Vamos entender. Nós temos que viver orando sem cessar, não só de fora para dentro ou de dentro para fora, ou seja, não só dentro do egoísmo, tá? Só para você, mas por todos que desejam você salvar. Porque você ensinando a palavra de Deus, você está ajudando as pessoas se salvar, tá? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 9, está assim, ó. Colossenses, vamos aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 9, olha o que está escrito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. A fim de verdes de modo digno do Senhor para o seu interior. Então, no versículo 10, ele fala, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu interior, né? Agradando, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, e com alegria. Versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que lindo, né? Que Paulo fala aqui, né? Veja que Paulo tinha um ministério, meu. Paulo tinha um ministério da oração. Paulo tinha um ministério da oração e esse ministério não foi impedido ou bloqueado, tá? Dentro da cadeia onde Paulo estava, tá bom? Mesmo fechado nas celas e barradas, ele barrado ali pelas fechaduras e guardas, Paulo tinha livre
o ministério da oração. Meu irmão, a pessoa pode te prender de qualquer coisa, mas ela não consegue te prender da oração. Mesmo você amarrado, algemado, encarcerado, ela não consegue te impedir de você orar secretamente para o Senhor. É a única coisa que não existe prisão, velho. Amados, você pode ser impedido de muitas coisas, mas uma que ninguém pode impedir é de orar. Paulo orava pelos irmãos em Colossos para que eles, fizessem ou estivesse cheio do conhecimento da vontade de Deus, tá? Ficasse também cheio da vontade, tá? Do conhecimento da vontade de Deus ali. Por isso que Paulo lá orava pelos colossenses. Mas, muitas vezes nós somos assim, perguntamos, qual é a vontade de Deus para mim, nessa situação difícil que estamos passando, que você está passando? Qual é a vontade de Deus para você? Meu irmão, existe pelo menos 4, tá? Que Deus te orienta. 4 pontos para você conhecer a vontade de Deus enquanto buscamos em oração. Tem 4. Primeiro, a direção do Espírito Santo. Primeiro você tem que pedir a direção do Espírito Santo em oração. Jesus era guiado pelo Espírito Santo, por isso ele sabia qual era a vontade do Pai para cada dia da sua vida. O Espírito Santo nos guia quando aprendemos a reconhecer sua voz. Ali, em Isaías capítulo 30, versículo 21, diz: quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de você, uma voz dizendo: esse é o meu caminho, onde nele deves andar. Queridos, o Espírito Santo fala, ele corrige. Quantas vezes você já não teve intuição de ir fazer uma coisa e mudar? Ali é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, quando você aceita, tá? Lembre-se de Paulo, que foi impedido de ir para ali ou para cá. Lembre-se na lição que nós estudamos, tá? O Espírito Santo guiava a vida de Paulo, meu irmão. O Espírito Santo pode guiar a sua vida também. Meu irmão, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fonte para conhecer a vontade de Deus. Só a Bíblia. Só na Escritura, assim diz o Senhor. Por isso, Salmo 119, versículo 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá? Terceira fonte para conhecer a vontade de Deus. Tá? Deus nos concedeu sabedoria no fim por meio do espírito de profecias, da escritura Ellen Goldwhite, tá? Porque ajuda nós muito o espírito de profecia. O espírito de profecia te mostra os caminhos, te mostra a luz. Quarto ponto, tá? Quarto ponto para você conhecer a vontade de Deus. Chama-se circunstância providenciais. Esse é o quarto ponto. Circunstância providenciais. A vontade e a direção de Deus pode ser conhecida por meio de circunstâncias providenciais, tá? Em que pedimos ao Senhor que abra
ou feche as portas. Paulo orou para que os colossenses pudessem andar digno. Queridos, Jesus, orava sem cessar e sempre antes do pôr do sol. Antes do sol nascer, Jesus estava lá orando. E o Pai desejava, que ele orasse como o Pai deseja que nós ore também. Jesus deu o exemplo. Tá? E aí o Pai agendava a agenda de Jesus, dia a dia. Para onde ele deveria ir. Jesus dizia que fazia tudo pela vontade do Pai, lembra? Então ele orava, então Deus direcionava e preenchia sua agenda do dia, aonde ele deveria estar, onde ele deveria ir, o que ele deveria fazer. Jesus vivia na vontade do Pai, ele sempre falou isso. Faço tudo que o Pai me manda. Queridos, amados, nós pecadores vivemos fazendo planos para nós mesmos. Nós somos assim. Planos egoístas, das coisas que nós gostamos e queremos. Mas Jesus não tinha planos egoístas para si mesmo. Ele nasceu para uma missão. Amados, agora, e você e eu? Será que nós nascemos para uma missão? O que você acha? Será que nascemos para uma missão? Agora, você e eu, será que nascemos para essa missão? Qual é a diferença entre você e Jesus Cristo? Jesus era guiado pelo Espírito Santo para ir onde Deus quisesse, meu irmão. Está aí. Jesus deixou exemplo. Nós muitas vezes queremos fazer a nossa vontade e nem, às vezes, consultamos o Espírito Santo. Nem a Deus nós consultamos. Queridos, Deus vai nos conduzir se nós permitirmos e se pedir diariamente o batismo do Espírito Santo, assim como Jesus recebia diariamente, E o Pai colocava diante dele a agenda do dia. Jesus orava constantemente. Deus quer falar com você como filha, como um filho amado e filha também amada. Deus quer falar com você. Derramar sobre você, sabe o quê? O Espírito Santo. Aleluia. Que maravilhoso, né? Oração. Poder da oração. A oração tem poder, queridos. A oração tem muito poder. Entendeu? Um dia, um pastor estava na sua casa já à tardezinha e vieram 3 irmãos apavorados, gritando: pastor, 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 nos ajuda, o irmão fulano de tal está quebrando a casa toda e ninguém consegue segurar ele. Já juntamos uns 10 homens e ninguém segura ele. Ele está endemoniado e ele anda nas paredes de costa. O pastor falou: está andando na parede de costa? Falou: tá. No teto também. Então ele falou: é o diabo mesmo. Satanás está lá mesmo. E a mulher falou: vai logo, homem, vai logo, a mulher dele. Ele falou: pode ir que eu já vou. Mas pastor, é agora. Ele deu uma bronca nos caras, os caras saíram tristes. Ele demorou uns 20 minutos, meu irmão, para se arrumar, se preparar, foi para seu quarto, pegou a Bíblia, trancou a porta, ficou lá uns 5, 6 minutos orando de joelho, e a mulher na porta, batendo o pé na porta, e ela não aguentava o sossego dele. Com 20 minutos ele saiu de casa. Quando chegou lá, não demorou nem 3 minutos.
Chegou lá, estava tudo calmo, tudo tranquilo. Ele orou e veio embora. E a mulher ficou inconformada. Quando ela viu ele de volta, falou: você não foi? Falou: não, fui lá, estava tudo calmo, estava tudo tranquilo. Então orei lá e vim embora. Então a mulher falou assim: também, com a demora dessa que você ficou aqui, nem o diabo tem paciência para esperar. Meu irmão, sabe o que ele estava fazendo? Orando. Ele não podia enfrentar Satanás. Então ele estava orando, pedindo para Deus ajudar ele, ir na frente. Jesus ia na frente. Os anjos iam na frente. E os demônios fugiram. Quando ele chegou lá, estava tudo calmo. A oração tem poder, queridos. Entendeu? Paulo orava constantemente. Aprenda isso. Aqui encerramos a semana, né? Mais uma semana maravilhosa dos estudos da Palavra de Deus, no livro de Colossenses, né? Filipenses também, né? Razões de graças e oração. Graças a Deus, né? Que Deus tome conta de você. Dá um joinha, dá um like, compartilha no canal e vamos junto, tá bom? Com o amor de Jesus, tá bom? Fique com a paz do Senhor e que Deus tome conta de você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um estudo das tuas santas palavras. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs onde estiver. Derrama o Espírito Santo sobre eles e sobre mim também e minha família, para que possamos seguir os teus preceitos, estatutos, os teus caminhos e as tuas leis. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Que a paz do Senhor esteja com você. Daqui a pouco abaixa o sol e já é o sábado santificado e abençoado do Senhor. Valeu, dá um joinha, dá um like, compartilha no canal. Até a semana. Semana que vem tem mais. Tem mais estudos de Paulo. Amém? Tchau.